Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live iTech sobre as novidades tributárias da semana. Sou Ricardo Yanich, Head de Consultoria da iTex, e hoje comigo está o Leonardo Micos, nosso coordenador, também conhecido como Léo. Tudo bem, Léo? Bom dia, Ricardo. Tudo bem, e você? Obrigado pelo Tudo ótimo. convite e obrigado a todos que estão nos assistindo aí para acompanhar as novidades tributárias. E antes de começarmos, né, gostaria de pedir para vocês, como de costume, para se inscrever em nosso canal do YouTube, nos seguir nas redes sociais, é bem importante, né, para vocês irem acompanhando nosso trabalho. A gente sempre tem conteúdos bacanas, né, então, quem quer ficar antenado aí com as principais novidades tributárias da semana, nos siga, nos acompanhe, que você sempre vai estar atualizado. E a primeira grande novidade aí, acho que até um tema que a gente já comentou em outras oportunidades, mas acho que está caminhando aí para um desfecho, né, Léo? No sentido da decisão do STF que julgou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre o licenciamento de software. Né? Essa decisão já havia sido tomada há algum tempo, né? Então a decisão, a maioria foi formada lá em novembro, salvo engano, e agora, né, com a conclusão com a votação do ministro Nunes Marques, a gente teve a votação fechada aí de fato, o mérito foi discutido, né? Um tema que ainda fica pendente aqui para discussão, inclusive, tá para ser julgado amanhã, a questão da modulação dos efeitos, né? Que acho que operacionalmente é um tema bastante difícil de trabalhar, né? Porque a gente tem muitas possibilidades e muitas variáveis, e até foi por isso que os ministros não chegaram a nenhuma conclusão efetiva no primeiro julgamento, né, na semana passada, mas talvez um tema que eu acho que a opinião do Léo é bem bacana para agregar aqui, é se de fato o STF decidiu apenas que não incide o ICMS ou ele decidiu ativamente que incide ISS, Léo. O que você acha? Pois é, Ricardo, esse é um tema que está em amplo debate aí nas nossas discussões internas, né? Porque o que a gente vê as notícias é que isso tem o alcance de tributar o ISS. Então, eu decidi pela não incidência do ICMS e decidi pela incidência do ISS. Mas será que de fato isso tem esse alcance? Porque se a gente olhar a ADIM, né, que é o ato declaratório de inconstitucionalidade, a gente vê que ele tem o alcance exclusivo da não incidência do ICMS. Então fica uma perguntinha no ar, será que de fato, a partir de agora, é tributável o ISS ou a gente ainda tem alguma margem para discutir esse tema? Eu tenho a impressão aqui que a lógica da construção até das notícias, etc., elas vão no seguinte sentido, né? Não incide ICMS e a Lei Complementar 116 tem previsão expressa no sentido de incidir o ISS, né? Então, num primeiro momento, né, o primeiro efeito o Estado não pode cobrar e a competência constitucional ainda pode ser debatida se o município pode exigir o ISS ou não, mas do ponto de vista infraconstitucional, hoje, somente os municípios vão ter autorização para cobrar, né? Então, acho que a coisa caminha mais ou menos nesse sentido. E tem até um tema que vai ser julgado em repercussão geral, que é o tema 590, é um recurso da TIM, que discute exatamente a incidência do ISS sobre licenciamento de software. Lá tem lá suas particularidades, né, mas acho que ele é um caso que bem bom para a gente acompanhar, para a gente, de fato, entender se a conclusão do STF vai ser que incide o ISS mesmo, ou se, pelo menos por enquanto, a gente fica nesse viés do incide ISS, porque tem previsão na Lei Complementar 116 e os municípios instituíram, né? Então, a praticamente totalidade dos municípios aí que a gente conhece tributam o ISS, tem nas suas legislações internas a tributação do ISS sobre o assunto, e a gente não pode deixar de observar isso, né? Enquanto a gente não tiver uma suspensão dessas legislações, é isso que a gente tem que seguir, né? Eu só queria, por fim, evidenciar aí a questão da modulação dos efeitos, que é algo extremamente importante, porque ela está para ser julgada amanhã,
Então, acaba sendo uma das últimas chances aí que os contribuintes têm de discutir e tentar recuperar do passado, né? Ainda que a gente tenha alguns entraves aí do 166 do CTN, né? De que ele repassou isso para o comprador dele, o ônus ao comprador dele, e ele tem que ter a autorização expressa de que o comprador não tomou esse crédito, né? Para que ele possa recuperar. Então, mesmo com esses entraves, se tem algum contribuinte que recolheu o ICMS e que tem um valor relevante, é importante ingressar com ação judicial antes da modulação dos efeitos. Porque, muito provavelmente, se houver uma modulação dos efeitos, para quem não ingressou a ação, não poderá recuperar o passado. E essa discussão judicial alcança também o DIFAL, né? Naturalmente, se um contribuinte pagou o ICMS próprio, mais o DIFAL, numa venda para alguém que seja não contribuinte do ICMS, né, a lógica vai ser rigorosamente a mesma. Então, poderíamos pleitear a recuperação do ICMS e também do DIFAL, que foi eventualmente recolhido para outra UF de destino. Até algo relativamente comum, né, acontecer a exigência do DIFAL nesses casos, porque ainda que com grande parte dos estados tem algum benefício, sempre sobra algum resíduozinho, né? Então, o Paraná, por exemplo, tem isenção do ICMS sobre software, São Paulo, salvo engano, cobra 5% de ICMS, né? Então vai ter ali uma diferencinha de alíquota para recolher. Isso mesmo. Em primeiro momento parece uma decisão favorável, né? Porque geralmente o ISS é menor do que a carga do ICMS. Mas alguns estados, como tem benefícios, acaba que a carga acaba ficando um pouquinho menor do que o próprio ISS. Provavelmente, tendo aí o julgamento da modulação dos efeitos, a gente traz para vocês também a novidade na semana que vem, né? Então, vamos manter esse assunto na pauta. Um outro tema que eu queria trazer aqui, Ricardo, é uma decisão do CARF, que foi pró-contribuinte. Então, ótimo, né, que a gente tem uma decisão aí pró-contribuinte. Essa decisão do CARF, o contribuinte ele tinha omitido alguns rendimentos sujeitos ao IRSS. Só que esse valor que estava em aberto, ele já tinha decaído. Então, já tinha passado o prazo para que a Receita, a União, cobrasse esse valor por conta da decadência. Só que no momento em que a União cobrou, o contribuinte não impugnou em tempo. Então, ele perdeu o prazo para fazer a impugnação e acabou apresentando essa impugnação de forma intempestiva. E aí o CARF julgou isso e considerou que a intempestividade do recurso não afastava a possibilidade da decadência. Então, mesmo sendo fora do prazo, ele considerou que já havia decaído o tributo. Então, é um precedente bem importante aí, porque acaba sendo pelo bom senso, né, no meu entendimento, porque não tem por que a União cobrar algo que já decaiu e o fato do contribuinte não ter se declarado, né, se defendido em tempo, não pode ser algo que sobreponha a decadência. E até isso evita um processo, né, judicial. Acho que tudo bem que são matérias de ordem pública, né, prescrição, decadência, eventuais nulidades também, mesmo que os temas sejam discutidos ou alegados de modo intempestivo, se eles forem flagrantes, é ótimo que o CARF ou que qualquer tribunal administrativo, aí, âmbitos estaduais, municípios, etc., reconheça nulidade, até por uma questão do ponto de vista de justiça, como você bem pontuou, né, Léo? Mas a gente também tem uma economia de tempo aí e de recursos para levar esse ponto para o judiciário. Então, se eventualmente a empresa tivesse que brigar no judiciário, eu fui aqui autuado, discordo, etc., para suspender a exigibilidade do débito. Ela ia ter que garantir o juízo, né, que às vezes é algo bastante custoso para a empresa, contratar um advogado, né, que no âmbito administrativo ela pode se defender independente de ter um advogado constituído, né, embora sempre seja recomendado ter alguém especialista ali no tema, mas ela pode fazer a defesa administrativa sem ter necessariamente um custo com um profissional de advocacia envolvido, né? Então, a gente tem ali um duplo custo, tanto de garantir o juízo, quanto de custear mesmo um profissional, que é evitado com essa solução mais justa, né? Mais adequada, porque
em tese, seria o mesmo desfecho. Então, a gente chega, de fato, no mesmo lugar, mas sem estender a discussão demais, sem gerar mais complicações para a empresa. Então, aquilo que é matéria de ordem pública e são coisas flagrantes, né? Lembrando, o processo administrativo tributário, a gente tem que seguir, né, o certo, não é questão de pró-fisco, pró-contribuinte, né? Claro que a gente acaba falando isso no dia a dia, nas nossas discussões, é algo totalmente normal, né? A gente se referir dessa forma às decisões que foram para um lado para o outro, mas no fim o processo administrativo tributário tem a finalidade de fazer o certo, né? É um processo que deve seguir um rito. Se o rito não é seguido, seja por decadência, seja pela Receita não observar determinada formalidade necessária, né, condição necessária para realizar o lançamento, ela tem que ser declarada ilegal, e aí, se no caso da decadência, cancela a cobrança. Se for alguma pequena irregularidade, volta o processo até aquele ponto, corrige, e aí o mundo volta a acontecer normalmente. Só para finalizar, é interessante ressaltar também que foi uma decisão unânime. Então, um pouco provável que, se forem os mesmos julgadores, né, terão uma posição diversa. Então, decisões unânimes são bem importantes a gente verificar esse ponto, porque quando fica em cima do muro, você ainda fica um pouco com o pé atrás, né? Mas quando a gente vê decisões unânimes, isso fica um pouco mais tranquilo. Em especial nessa questão do CARF, né, em que a composição é paritária. Então, se é, representantes da Fazenda e dos contribuintes estão seguindo uma votação unânime nesse sentido, é um excelente indicativo de que é algo que deve formar uma jurisprudência sólida e que deve ser algo que vai ser aplicado em mais casos e que a gente pode ter um pouco mais de segurança em relação ao tema. Agora, mudando um pouquinho de assunto, outra notícia pró-contribuinte, aí usando a terminologia, né, que a gente costuma tratar, uma empresa de São Paulo, e aí a gente vê aqui, volta e meia a gente está tratando alguma novidade em relação àquele tarifaço de São Paulo do ano passado, né? Então, a gente teve já empresas que estavam discutindo a questão da impositividade do convênio, a questão da isonomia, etc., e mais recentemente uma empresa conseguiu suspender o aumento de ICMS de São Paulo, mas com o argumento da legalidade. Então, é uma empresa que vendia empilhadeira, ela tinha uma carga tributária de 12%, que aumentou para 13,3% via decreto, né? Ainda que houvesse ali uma delegação de lei para o decreto, para aumentar, para ver esse aumento de carga tributária, o magistrado que avaliou o caso considerou que existiria sim uma inconstitucionalidade por vício de legalidade, então no sentido que somente uma lei poderia ter aumentado de fato a carga tributária e suspendeu esse aumento de ICMS. Então esse é mais um capítulo dentro de um tema que acabou virando muito complexo, né? Esse aumento de carga de ICMS de São Paulo, a cada dia a gente avalia novas nuances e vê que o judiciário está muito criterioso, está muito em cima para evitar que essas ilegalidades, né, elas se perpetuem, e quem foi afetado, um pouco até em linha com o que o Léo já comentou ali, né, o quanto antes ajuizar as discussões é melhor, porque a gente foge de discussões associadas ao 66 do CTN, depois uma eventual repetição de indébito, que pode acontecer que depois esse tema seja pacificado e a gente não consiga mais recuperar por conta dessas travas lá do CTN, o que acabam dificultando o famoso ganha, mas não leva, né? Então, para a gente não ter essa situação, é bem importante ajuizar a ação quanto antes, tomar as cautelas necessárias, especialmente em relação a precificação, né? Tem que tomar cuidado com a forma de precificar, se for o caso, especificar em contrato o direito de repetir, etc., de modo que, se eventualmente lá na frente tiver uma decisão favorável, que a gente espera que tenha, de fato a gente consiga recuperar algum valor. Essa briga de São Paulo parece uma briga sem fim, né, Ricardo? A gente tem acompanhado várias coisas a partir desses aumentos que tiveram, né, desse aumento de tributos em São Paulo.
A gente já teve algumas discussões, depois de várias negociações, o governo de São Paulo voltou atrás para insumos agropecuários, que foi importantíssimo, né, nas operações internas, que ele voltou à isenção total, então isso é extremamente importante. A gente já teve decisões liminares para hospitais, que foi no sentido da isonomia, porque hospitais públicos permaneceu isento e hospitais privados a gente teve um aumento. Para carros usados, por exemplo, os veículos usados, a gente também teve algumas liminares. Eu até comentei hoje que lá no início de janeiro, quando a gente começou a ter muita liminar nesse sentido, teve uma cassação de uma liminar porque o presidente do TJ de São Paulo, ele entendeu que se começasse a ter muita liminar nesse sentido, isso incentivaria outros contribuintes a entrar com liminar e isso poderia gerar um prejuízo em fator econômico para o Estado, né? Então, suspendeu com base na economia, que não faz muito sentido, mas suspendeu as liminares para tentar desencorajar os outros contribuintes a ingressarem com outras liminares no mesmo sentido. Mas a gente vê que isso não surtiu o efeito esperado, porque os contribuintes continuam entrando por motivos, inclusive, diferentes, né? Ou pela questão da legalidade, né? De ser aumento por via decreto, ou da isonomia, ou da impositividade do convênio 100, por exemplo. Então, é importante que os contribuintes vão atrás, a gente já viu que o Estado voltou atrás no momento, e essa ação judicial visa garantir, entre aspas, né, por causa da liminar, mas garantir que a gente consiga reduzir um pouco a carga tributária. Então, é muito importante que os contribuintes ingressem o quanto antes para que já possam voltar a praticar a carga que praticavam antes desse aumento. Exatamente. A gente sabe o quanto faz diferença, né? Se a gente pegar ali só o caso concreto dessa empresa, foi um aumento de 10,8%, mais ou menos, né, de 12 para 13,3%, que vai refletir diretamente na competitividade da empresa. Então, ou ela absorve total ou parcialmente o custo, ou ela vai perder 10% de margem, né? Então, o impacto desse aumento que, entre aspas, ele parece até pequeno, a gente vê que, de fato, pode significar a empresa não tendo mais lucro, né, ou perdendo a competitividade, tendo dificuldade de acessar outros mercados, porque não vai conseguir se tornar competitiva com relação à carga tributária. Então, é um tema, sobretudo qualquer tributo, né, que incide sobre a receita, tudo aquilo que se puder trabalhar para ele ficar menos oneroso vai melhorar diretamente a eficiência comercial do negócio, de modo que aí a gente consiga, no caso aqui da empresa especificamente, ser mais competitivo ou aplicar um desconto para o consumidor e vender mais, ou manter o mesmo preço e lucrar mais, né? Então, de cenário A ao cenário B, isso mostra quão importante é ficar atento a essas discussões, porque impacta diretamente no negócio da empresa. Com certeza. Mudando um pouquinho de assunto de novo, a gente trouxe também uma discussão que está tendo no STF em relação à cobrança do ITCMD das doações vindas do exterior. A gente está com esse julgamento está acontecendo ainda, está 2 votos a 1 para que não haja incidência do ITCMD. O relator Dias Toffoli, ele foi no sentido de que não deve haver o ITCMD por falta de uma lei complementar que regulamente isso, mas a gente teve o voto recente do Alexandre de Moraes, que entende que deveria haver a cobrança do ITCMD, que isso é algo atribuível ao Estado. O relator Dias Toffoli, ele foi no sentido de que, sem uma lei complementar, os estados não podem estabelecer o tributo de forma unilateral, mas a gente ainda está com essa votação pendente, ela está acontecendo, como eu comentei, 2 votos a 1 para que não haja incidência, e é importante também ressaltar, em relação a esse tema, que o argumento, né, de que não há uma lei complementar para regulamentar, ele também é aplicável àquela outra discussão em relação ao diferencial da alíquota da emenda constitucional 87 de 2015. Os dois têm exatamente o mesmo argumento de que sem uma lei complementar não há regulamentação e por isso ela não pode ser estabelecida de forma unilateral pelo Estado.
Uma coisa que me chamou a atenção nesse julgamento, Léo, foi a proposta de modulação do relator. Então, de modo geral, né, o que a gente tem acompanhado, o que a gente vê bastante discussão é, nos julgamentos tributários é que, quando há modulação de efeitos, o que, sob nosso ponto de vista, tinha que ser algo excepcional, né, afinal de contas, a gente está falando de algo que foi feito à revelia da Constituição, né, em desacordo com a Constituição, então, é, a modulação dos efeitos deve ser algo excepcional, mas nesse caso, uma coisa que chama atenção no voto do ministro Dias Toffoli é que a ideia é que a modulação ela ocorra de modo que a decisão da inconstitucionalidade afete somente os fatos geradores posteriores à publicação do acórdão. Então, a gente teria aí o passado 100% resguardado, vamos chamar assim, né, de modo que tudo aquilo que os estados cobraram fosse ok, de modo geral, o que é um problema, né, para quem já tinha discussão, para eventualmente casos até de bitributação. Então, às vezes, dois estados exigiram a mesma coisa e isso estaria 100% validado por essa modulação. Então, é algo que nos preocupa. Um voto que pareceu interessante nesse sentido foi o do ministro Barroso, que ele acompanhou no mérito, então ele concordou com o Dias Toffoli no mérito, no sentido de considerar inconstitucional, mas a proposta de modulação dele é um pouquinho menos crítica, vamos dizer assim. Ele coloca as ressalvas no sentido da bitributação e ele coloca uma ressalva no sentido de se os contribuintes já estivessem discutindo o tema, eles podem continuar com as suas ações judiciais e os efeitos dessas ações judiciais vão ser 100% preservados. Então, esse é uma notícia boa para quem está discutindo a matéria. Afinal de contas, parece injusto, né? Você levantar a bandeira de que determinada matéria é inconstitucional e você ganhar a ação e por uma técnica de modulação que jogaria lá para frente, no momento da modulação, você não ser afetado positivamente pela decisão, de modo que a decisão colegiada, a gente espera que, de fato, siga no sentido de modular a decisão a partir da publicação, né? Então, se quer modular a decisão, que a gente discorda, né? Mas que modula a partir da publicação, mas que pelo menos os casos anteriores, no sentido de bitributação e aqueles contribuintes que estavam discutindo o tema, sejam preservados para que quem já se insurgiu, né, entrou com uma ação contra o assunto, de fato consiga o seu direito resguardado em relação a esse tema. Essa modulação dos efeitos proposta aí pelo relator foi totalmente fora do convencional, né? Primeiro que eu concordo contigo que a modulação virou moda, né? Porque a gente está tendo isso em todos os julgamentos que tem um pouquinho de impacto econômico, mas essa não é a regra, né? Ela tem que ser em caráter totalmente excepcional, que é, por exemplo, o caso da exclusão do CMS, ele tem um efeito econômico devastador, então a modulação dos efeitos é até um pouco mais aplicável, né? Mas depois disso acabou virando moda a questão da modulação dos efeitos, e aí quando ele foge do convencional se torna ainda mais absurdo, porque pelo menos quem está discutindo o tema deveria ter impacto, né, para os 5 anos para trás. A questão você falou da modulação dos efeitos também. Acho que o Léo teve um problema aí com o áudio dele. Assim que ele voltar, a gente retoma o raciocínio dele. Então, comentando aqui uma outra novidade da semana, também uma notícia boa, a gente teve um julgamento em primeiro grau em São Paulo, né? Na verdade, uma liminar da Vara da Fazenda Pública de Rio Claro, que concedeu uma liminar no sentido de cancelar o protesto de uma dívida ativa vinculado a uma cobrança de ICMS de uma empresa, e aí, mais uma vez, vinculado ao ICMS de São Paulo, né, que tem se tornado um assunto tão polêmico. A decisão, ela foi no sentido de que uma multa punitiva acima de 100%, que era o caso específico, ela seria inconstitucional, então ela não poderia ser
não poderia ser chancelada para a cobrança, né? No caso concreto, a gente discutia exclusivamente a questão do protesto, de uma certidão de dívida ativa, e não o mérito em si, e também os juros, né? A gente sabe que a legislação até de São Paulo já mudou, mas durante algum período os juros de mora sobre débitos tributários, eles excediam a Selic, é o fato que foi considerado constitucional pelo órgão, um órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, de modo que essa cobrança, ela tinha o principal, que é devido, a empresa não negava, uma multa abusiva e juros abusivos. Então, a empresa conseguiu suspender a exigibilidade suspender o protesto da cobrança, né? Aquela coisa, devo, não nego, mas não me inclua no rol de devedores com esse valor, porque esse valor não está correto, né? Então, um requisito para protesto, que é uma certidão de dívida ativa válida, estava irregular, de modo que o magistrado chancelou a argumentação do contribuinte e suspendeu o protesto. Então, a dívida aqui, no caso concreto, continua válida, muito provavelmente o contribuinte vai discutir a dívida em outra esfera, né, em outra ação judicial, mas é um precedente importante porque ele chancela um ponto que a gente discute bastante, no sentido da abusividade das multas, né? As multas, elas não podem, e aí até de certa forma, independente da previsão constitucional, né, mas elas não podem superar o tributo, né, não faz muito sentido, salvo em caso de uma multa por conta de fraude, né, e aí a gente está punindo algo em outra medida. Estou vendo aqui que o Léo voltou, acho que teve um probleminha Voltei, de internet, né, travou aqui. isso. Uhum. E aí, Léo, a gente estava comentando aqui sobre aquela decisão que suspendeu o protesto, mas se você quiser retomar ali a questão da modulação que você estava comentando, fique à vontade. Vamos passar, só ia complementar mesmo, vamos passar para esse tema. Eu acompanhei que você foi comentando, que é algo das multas abusivas, né? Esse é um Isso, tema importante exatamente. também, a gente vem discutindo sempre isso. A gente já trouxe alguns casos aqui para vocês. A gente até tem algumas decisões, algumas discussões isso no judiciário, em relação a algumas multas confiscatórias, né? Quando ela é acima de 100%, ela tem caráter confiscatório. E aí o que o Ricardo falou é muito importante no sentido de que existem algumas multas aplicáveis que ultrapassam o tributo, mas elas devem ser muito no sentido de uma omissão de receita, muito mais punitiva, mas algo que o contribuinte ele foi contra a legalidade mesmo, né, que ele infringiu alguma lei. Mas quando é algo diferente disso, se ela for acima, inclusive, do próprio principal, ela é abusiva. Os contribuintes têm que discutir essa questão. A gente tem algumas outras linhas também no sentido de que a multa de ofício ela não é aplicável, que ela tem que se limitar aos 20%. Então, é sempre importante a gente ressaltar que quando um contribuinte se deparar com essa situação de que está tendo uma multa que ele considera abusiva, ele tem que discutir esse aumento abusivo, né, da multa administrativamente ou judicialmente para tentar afastar isso. E aí a gente sabe até que administrativamente a chance de êxito é um pouquinho mais baixa, porque existe um fundamento constitucional bem forte aqui, no sentido do princípio do não confisco, etc., mas não dá para perder também a esfera administrativa, né, que nos permite não garantir o juízo para fazer a discussão, então a gente não precisa depositar carta-fiança, seguro-fiança, etc., para garantir o juízo, para manter a certidão negativa, e vale lembrar que os tribunais administrativos, de modo geral, eles são obrigados a adotar os precedentes julgados em repercussão geral ou repetitivo. Então, lá no regimento interno do CARF, por exemplo, em alguns tribunais administrativos, consta lá a previsão de que eles são obrigados a adotar precedentes de tribunais superiores que tenham sido julgados com efeito ultrapartes, né? Então, repercussão geral, recurso repetitivo, que nos dá uma esperança, às vezes, de, mesmo o tema tendo um caráter um pouco mais constitucional, se houver um precedente bem claro, no sentido de que a multa prevista no artigo tal, tal e tal é incondicional, é muito provável que o CARF ou o TIT de São Paulo, né, no caso concreto aqui, vai adotar. Então, acompanhar essas discussões e segui-las, seguir no administrativo, num primeiro momento pode não parecer tão interessante, mas
com essa perspectiva de que algumas legislações abusivas vão caindo ao longo do tempo, faz sentido seguir nessa estratégia. Lembrando que o afastamento da multa aqui é uma liminar, né? Então ela pode até ser cassada ou o Estado até pode fazer outra ação para cobrar, né? Uma outra notícia que a gente trouxe, mais em caráter informativo mesmo, é um projeto de lei, que é o projeto de lei 273 de 2021, que a União está prevendo conceder benefícios fiscais para as empresas se instalarem em locais com baixo IDH, para fomentar emprego, para fomentar o desenvolvimento da região. É uma notícia importante, né? É algo que acaba gerando bastante emprego e acaba tendo um impacto social, que a gente trouxe aqui mais como caráter informativo mesmo. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Ricardo. Eu acho que esse tipo de projeto, no primeiro momento, ele parece muito, muito inteligente, assim, no sentido de querer fomentar áreas menos desenvolvidas, mas, por outro lado, ele é uma guerra fiscal, de certa forma, maquiada, né? Então, a gente acaba que já tem isso nos estados, né? Vários estados têm incentivos específicos para regiões com IDH menor, que acabam atraindo empresas, etc. Então, ela, por um lado, é muito bom, porque a gente acaba fomentando regiões que precisam, e por outro, é muito ruim, porque a gente gera uma nova forma de puxar investimento para a região e aí nivelando por baixo, né? Então, a gente acaba querendo atrair, a gente, no caso aqui, seriam as prefeituras, né? Acabam querendo atrair investimento e só quem tiver abaixo de determinada régua vai conseguir fazer isso, então pode ser conveniente em algum momento puxar a régua para baixo. Então, acho que é um tema para a gente acompanhar com cuidado. É muito provável que vão ter uma série de emendas criando critérios, cuidados, etc., para que isso seja aplicado de modo bastante coerente. Então, um tema importante, um tema interessante para a gente acompanhar e ver se não vai gerar nenhum tipo de distorção, porque a gente sabe, né, que tudo no âmbito tributário acaba gerando alguma polêmica, alguma distorção, que até um pouquinho do caso da próxima notícia que a gente queria comentar. Temos lá o julgamento da tese filhote da exclusão do ICMS do PIS e COFINS, que é a exclusão do ICMS da base da CPRB. Também já é um tema que conversamos outras vezes aqui nas lives da ITES, então é um tema que a gente tem acompanhado semanalmente o andamento. Atualmente o placar 4-3 contra os contribuintes, algo que nos surpreende negativamente, e os argumentos que têm prevalecido, né, de um lado, são no sentido de que a Lei 12.973 ela teria alterado o conceito de receita bruta e aí permitindo incluir os tributos na base da CPRB, por exemplo, e o outro no sentido da facultatividade, né, no sentido de que a CPRB, né, a desoneração da folha seria algo facultativo, as empresas teriam a opção de adotar ou não, mas uma vez adotando, as empresas teriam que seguir um entendimento fiscal, vamos chamar assim, mais pró-receita, do conceito de receita bruta e incluir o ICMS. Né? São dois argumentos preocupantes, mas tem um especial que eu queria ouvir um pouquinho a opinião do Léo, né, que é esse da 12973, porque ele também pode ser transferido para a discussão da exclusão do ICMS. O que você acha, Léo? De fato, é um tema preocupante, que em tese ele já havia sido vencido na discussão da exclusão do ICMS, e aí o ministro Alexandre Moraes puxou isso, dizendo que ele foi avaliado de forma superficial, mas de fato ele já havia sido vencido, mas a gente fica um pouco preocupado de que resgatem isso quando forem julgar a modulação dos efeitos ali da exclusão do ICMS, da base do PIS e da COFINS. O outro tema que você comentou também, que é a questão do optativo, né, Ricardo, é um tema preocupante, né, é algo que os ministros estão puxando que é preocupante, porque ainda que seja facultativo, se está errado, não tem porquê, só porque eu optei por esse regime que é um pouco mais benéfico a mim, mas o fato de estar errado não afasta a necessidade de eu recolher certo, né, e buscar ir atrás disso para excluir o ICMS, porque o conceito é receita bruta da mesma forma. Então, ele deveria seguir aquilo que já foi julgado lá na tese mãe, né, na tese pai, digamos assim, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
E aí, lembrando É, que o... desculpa de interromper, né? E aí a gente tem um problema grave de hierarquia de norma, né? Porque o conceito de receita bruta, ele se tornou um conceito constitucional a partir do tema 69, você bem ponderou, e aqui a gente tem uma lei ordinária que está mudando o conceito de receita bruta que foi dado constitucionalmente a partir do que se decidiu no tema 69. Parece que a gente tem um problema seríssimo de conceito, né, dizer assim, e que as coisas não, elas ficam totalmente incoerentes. Então, naquela linha que a gente sempre discute, sempre busca, no sentido de precisamos buscar coerência na interpretação do sistema tributário, é super importante que esse entendimento de a 12973 pode alterar o conceito de receita bruta, ou a gente pode aplicar um entendimento para o ICMS e um comentário diferente, um sentido para o PIS e COFINS, outro para a CPRB, um para o ISS, outro para o ICMS, é muito preocupante, né? Não pode, né? A gente pelo menos precisa manter a coerência. Então, se for aplicado um conceito para um, deve ser aplicado para o outro. A questão do optativo, né, do facultativo ou não, eu acho que é muito particular da CPRB, mas a questão do conceito de receita bruta ali trazido pela 12973, ele deve ser aplicado igualmente para todas as matérias relacionadas a esse tema, né? E lembrando que o julgamento é para terminar hoje, né, dessa questão da CPRB. É verdade. Então, esse é um tema que muito possivelmente a gente vai acabar fazendo algum comunicado aí para os nossos clientes e para quem acompanha nossas publicações, porque, de fato, é um tema bastante relevante e que pode ter impactos em outras discussões igualmente relevantes que a gente está acompanhando. E aí, antes de passar para o próximo tema, eu queria agradecer o comentário aqui do Lucas, né, aqui no chat, que falou, de fato, não faz sentido, em relação a outra discussão que a gente estava fazendo, né, Léo, que não faz sentido o valor da multa ultrapassar, concordo, Lucas, 100%, elas são acessórias ao principal, né, como o Lucas bem pontuou aqui. Então, fazemos coro com o entendimento aqui do Lucas, que está nos assistindo. Obrigado aí, Lucas, pelo comentário. E, Léo, passo a palavra para você comentar do nosso último tema. Legal, agradecer ao Lucas também pelo comentário, sempre importante. O nosso último tema, em relação a uma decisão do CARF, também favorável ao contribuinte, a gente trouxe ela porque ela acaba usando um argumento lá da decisão do STJ, né, que foi em recurso repetitivo em relação ao conceito de insumos. Essa aqui especificamente em relação ao serviço de consultoria logística. Então, o contribuinte ele tava contratando serviços de consultoria logística para o porto, para movimentação portuária de alguns produtos que ele estava adquirindo. E aí ele tomou crédito sobre isso, sofreu uma glosa pela Receita Federal, acabou apresentando recurso voluntário e o CARF entendeu que isso, ainda que seja pré-produtivo, né, antes do processo produtivo dele, se subtrairmos esse serviço que ele contratou, teria efeito direto no processo produtivo. Então, não dá para a gente descasar uma coisa da outra, né? Então, e aí eu chamo atenção para essa questão da subtração, porque esse chamado teste da subtração, ele foi uma forma levantada num dos votos dos ministros, não estava na tese vencedora, mas mesmo assim a gente vê que o CARF vem usando, né? Então, se eu tirar esse item do meu processo produtivo, ele vai fazer falta? Ele vai implicar na falta de qualidade, quantidade do produto que eu estou produzindo? Se sim, se a resposta for sim, por óbvio, ele vai se tornar algo que se enquadra no conceito de insumos. E engraçado, né, quando a gente viu essa decisão, a gente estava comentando, e aí saiu a discussão, a gente já começou a discutir, né, Léo? Chamou atenção porque sempre que a gente via serviços de consultoria de modo geral, parecia que ali a palavra consultoria já vinha com não associado ao crédito. Porque, via de regra, o CARF vinha entendendo que o crédito estava limitado muito à etapa de dentro do processo, né? Então, a gente tinha o pré-produção, tinha o pós-produção, que ficavam fora, e que o que daria direito a crédito, como insumo, né, naturalmente, vamos fazer essa ressalva, o que daria direito a crédito seria somente aquilo que está dentro da produção ou
às vezes, uma etapa um pouquinho anterior ou um pouquinho posterior que ainda se poderia considerar, de modo geral, como algo integrante do processo produtivo. Mas esse caso, ele se torna muito emblemático, né, porque a gente está diante de um julgamento de algo que, de fato, antecede bastante o processo produtivo, né, que é a questão de consultoria logística dentro ali do porto, mas que, de fato, aplicando a teoria da subtração, que o Léo ponderou muito bem, ela acaba, se a gente tirar aquilo, pode ser que a carga nem consiga sair de dentro do porto, né? Então, sem aquela consultoria, sem aquele serviço utilizado como insumo, né, que é o termo correto ali, com base na legislação, né, sem esse serviço que é utilizado como insumo, a gente sequer teria o produto saindo da empresa para dentro saindo do porto para dentro da empresa. Então, de certa forma, até ele se equipara, e aí eu sei que até que talvez não seja a melhor comparativo, mas com frete na operação de compra, né? O produto dentro da empresa se não tivesse o frete na operação de compra. Então, acaba que também é um item que sem ele a gente estaria privado do próprio insumo em si, né? É até legal que você puxou esse gancho do frete compra, porque era algo que a gente tinha muita decisão desfavorável, inclusive no CARF, que o frete na operação de compra no produto importado, né, do frete porto até a empresa, ele não era passível de creditamento. Mas é legal ver primeiro que a gente tem um pouquinho de mudança jurisprudencial em relação a isso. O CARF já começou a entender que daria direito ao crédito, né? Esse frete do porto até a empresa, que é extremamente importante, que nem faz sentido, né, não ser dessa forma. E aí, quando a gente vê esses outros, né, que é a consultoria que o Ricardo comentou, que a gente de forma já... A gente lia o consultoria, o próprio CARF já afastava de qualquer forma. Mas ver essas decisões nesses sentidos é muito importante, porque, de fato, se o contribuinte não tiver esse serviço, vai implicar diretamente na produção dele, né? Ainda que seja um fato que aconteça antes, ele é essencial para que o processo produtivo aconteça de forma normal, de forma operacional e correta. E esse julgado que você comentou aí, essa virada, né, esses precedentes, acho que, salvo engano, foi em 2019, um caso da Yara Fertilizantes, e na época ele chamou muita atenção, porque o mercado, de modo geral, entendia que era um absurdo não ter nenhum precedente robusto naquele sentido, né, de reconhecer o frete porto-empresa, e a partir de então a gente tem visto mais decisões favoráveis, então aquela decisão acabou sendo bastante emblemática, para, entre aspas, né, destravar uma demanda aí dos contribuintes que entendiam há muito tempo que esse crédito seria legítimo, afinal de contas, sem aquele frete, o produto ia ficar no porto e a gente não ia conseguir produzir nada. Né? Então, fazendo essa analogia, talvez a fonte até do conceito associado a essa nova discussão de agora, do serviço de consultoria, tem sido lá atrás, em 2019, aquele conceito trazido na decisão da Yara Fertilizantes, que já aplicou, né, os conceitos de essencialidade e relevância do leading case do STJ, lá do caso AMB, mas aplicou de uma forma um pouquinho diferente e que, de fato, trouxe um pouco mais de lógica para o sistema aí do direito de crédito de PIS e COFINS, que, como a gente vive discutindo, né, Léo, é um tema que gera grande parte do contencioso administrativo, talvez não tanto em valor, mas, né, porque a gente tem os casos de ágio, né, que proporcionalmente são muito mais altos, mas em volume de discussões talvez sejam uma das principais discussões aí que estão no CARF e que geram muita controvérsia. Com certeza. E legal que você puxou o gancho da Yara Fertilizantes, porque a gente tem, além da questão do frete do porto até a empresa, a gente tem mais uma questãozinha, uma pitadinha aqui, que é a questão de que o produto que a Yara estava comprando era fertilizante, que é alíquota zero para PIS e COFINS. E, em tese, os fretes de compra de produtos alíquota zero não dá direito a crédito também. Então, a gente tem duas discussões aqui que o contribuinte acabou vencendo as duas, que primeiro é o frete do porto até a empresa, que até então o CARF entendia que não dava direito a crédito, que já era um absurdo. E segundo que, nesse caso da Yara específico, o produto era desonerado também, que é um fator importante para que o frete de compra dê direito ao crédito, né? O crédito, ele acompanha o produto. Então, se eu tomei o crédito do produto, eu posso tomar o crédito também do frete,
desde que ele fosse nacional. E nesse caso da Yara, como era um produto desonerado, né, um produto alíquota zero, o CARF também não entrou nesse mérito e acabou que julgou especificamente a questão do frete do porto até a empresa. Mas é como deve ser, né, no nosso entendimento, porque o que está em julgamento é o frete, e o frete ele é sujeito ao PIS e a COFINS. Então, por que eu não posso tomar o crédito daquele frete? Porque ele não tem vínculo nenhum com o produto, né? Eu não preciso, por óbvio, né? Eu não deveria seguir o produto, mas sim se o frete foi tributado ou não. Se o frete foi tributado, logicamente eu deveria poder tomar esse crédito também. Então, são dois pontos legais que a gente precisa ressaltar, que são precedentes super importantes. Muito, muito bem lembrado, Léo. E aqui a gente tem que lembrar também que o PIS e COFINS ele é diferente, por exemplo, do ICMS, em que a venda desonerada, em regra, ela exige o estorno, né? Se a gente pegar lá a lei do reporto, que gerou uma outra discussão, que acho que pode ser até tema de um debate em outro momento, mas basicamente ela diz que a venda de produtos tributados à alíquota zero de PIS e COFINS me permitem a manutenção do crédito pelas entradas. Então, essa discussão em relação a comprei um produto alíquota zero de PIS e COFINS e vendi ele alíquota zero, se os custos e despesas que geram crédito associados a essa compra deveriam, né, por essa lógica, se ela permite a manutenção, também dar crédito. Então, acho que todas essas discussões e são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na apuração de PIS e COFINS da empresa, né, que, como a gente falou ali mais no começo da live, qualquer tributo ali sobre a receita, qualquer coisinha que a gente consegue alterar, torna a empresa mais competitiva, torna a empresa mais eficiente. Então, isso é um redutor de custo que pode virar uma margem de lucro da empresa, pode ser um fator determinante para a competitividade nessa questão de créditos. Então, é um tema que tem que ficar super ligado, tanto solução de consulta, parecer normativo, CARF, judiciário, tem que sempre acompanhar direto para a gente estar o mais antenado possível e não deixar passar nenhuma oportunidade. E aproveitando o gancho, né? Mais uma vez eu peço para todo mundo nos seguir aí nas redes sociais e acompanhar, a gente acaba fazendo um resumão da semana aí para quem às vezes não tem tempo para acompanhar, para ler todos esses conteúdos, filtrar o que é relevante, o que não é. Então, nos sigam, nos acompanhem, a gente produz aí uma série de conteúdos vinculados à área tributária, então vocês são sempre muito bem-vindos, agradeço a presença do Léo aqui, dividindo esse momento da live comigo. Obrigado, Léo, por ter participado. Discussão com você sempre muito bacana. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos por terem assistido. É sempre importante a gente discutir, porque temas tributários sempre geram discussão e é só na discussão que a gente consegue chegar em algumas oportunidades. Com certeza. Era isso. Obrigado, pessoal. Uma excelente semana. Até mais. Tchau, tchau.